da deriva continental, pessoal, foi a teoria que o Vaguin criou, né? Dizendo que um dia o planeta Terra tinha apenas um grande continente chamado Pangeia, que foi se movimentando, né? Ele não soube explicar nesse momento por quê, né? Formou lá a Eurásia Gondwana e até chegar no mundo atual, né? E ele criou essa teoria a partir da forma que a América do Sul se encaixa perfeitamente com o continente africano, fósseis de animais e vegetais que ele encontrou em mais de um continente, e também rochas que eram comuns, né, por exemplo, aqui do Nordeste e da costa oeste da África, né? Rochas bem parecidas, certo? E aí, né? Inclusive o mundo, pessoal, daqui a 250 milhões de anos estará dessa maneira. A teoria que se tem hoje é que a gente voltaremos para uma Pangeia, né, novamente, um super continente. E aí, pessoal, novos, né, eu acho que eu parei aqui, inclusive, na última aula. Outros pesquisadores, outros teóricos, falaram, Vaguinho, sua teoria está certa, só que sabe como que as placas tectônicas, como é que a Pangeia se separou, né, e configurou o mundo atual? A partir da convergência do magma. E essa convergência do magma movimenta placas. Vaguinho, tem placas. A crosta é formada por cascas, que são as placas tectônicas, né? E que elas se juntam, se separam, né? Se esbarram a partir da convergência do magma, que é quente aqui mais em cima, é menos pesado, desce, é mais frio, quer dizer. É mais pesado, desce, esquenta, fica mais leve, sobe. E essa convergência do magma está provocando o quê? Uma pressão nas placas. E as placas, elas se movimentam. Isso a gente chama de teoria da tectônica global. Isso a gente chama de tectonismo. O tectonismo, pessoal, é um dos agentes endógenos da Terra. Professor, o que são agentes endógenos? Agentes internos, que estão relacionados à dinâmica interna da Terra. Ok, então são fenômenos geológicos, né? E o tectonismo é aquele fenômeno principal que vai gerar os outros dois agentes endógenos, que são os terremotos e os vulcões, ok? Então a crosta terrestre ela é formada por essas principais placas, ó. Placa sul-americana, placa de Nazca, placa africana, placa caribenha, placa norte-americana, placa do Pacífico, de Nazca e etc. Ok? Então, eu tenho alguns tipos de movimentos de placa, né? E essa parte aqui, pessoal, eu quero uma atenção maior de vocês, tá bom? Porque aqui eu vou estar falando dos principais movimentos de placa que a gente tem no planeta Terra, tá? E o que elas causam, né? Porque, por exemplo, o movimento de convergência, que é um encontro de duas placas, gera os dobramentos modernos, que vocês conhecem como montanhas. A divergência de placas gera fraturas, falhas geológicas, mas que também vai gerar montanha, mas é porque é por outro processo, tá? Então tem placa se encontrando, tem placa saindo uma da outra, né? E isso tudo gera esses fenômenos geológicos, né? Então, vamos entender um pouco aqui dos principais movimentos, tá bom? Vamos começar pelo Brasilzão da Massa, né? O Brasilzão da Massa é a nossa... Estamos na placa sul-americana, ou South American Plate. Olha aí, hein? E a Nazca Plate, ou placa de Nazca ou placa da América do Sul. Pessoal, a placa de Nazca com a placa sul-americana, Maria Clara, elas se encontram, ok? É um movimento convergente de choque, né? Então, a placa sul-americana vem para essa direção, se encontra com a placa de Nazca. Esse movimento de placa gera o que aqui na América do Sul? A Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno. Por quê? A placa de Nazca ela entra em subducção, ou seja, ela desce, e a placa sul-americana sobe, e ela gera os dobramentos, ok? Então, é um movimento convergente. Próximo às áreas de contato de placa, o que eu tenho muito? Terremotos e vulcões, porque é onde a crosta vai falhar e gerar o extravasamento do magma que estava ali embaixo, e vai gerar sismos, que são essas ondas que se propagam internamente e chegam na crosta e treme tudo. Ok? Agora, outro exemplo. A placa africana vem para cá e a placa sul-americana continua esta direção. Ok? E aí, o que acontece aqui nesta faixa? Eu tenho a abertura de uma grande falha, né? Uma grande falha geológica, mas que gerou também a formação de uma cordilheira montanhosa. Só que é uma cordilheira
que está no fundo do Oceano Atlântico, que a gente chama de dorsal meso-oceânica. Inclusive, essa cordilheira ela aparece para a gente em alguns momentos, no caso aqui na Islândia. Né? A Islândia é essa ilha que está aqui mais ou menos, que é justamente uma das partes onde essa grande cordilheira sai para fora da água. Ok? Outros exemplos, placa de Nazca e placa do Pacífico, movimento de separação. Placa da América do Norte com a Juan de Fuca Plate, que é uma plaquinha que está aqui. Ó. Essa é muito interessante, porque não é divergência nem convergência. É um movimento de transformação. Professor, que movimento que é esse? É um movimento que eu brinco que é de resvesgueio, esbarra, né? É onde uma placa sobe e a outra desce. O que é que gera, professor? Montanha? Não. Gera falhas, como a falha de San Andreas, ou falha de San Andreas. A galera que já jogou GTA San Andreas vai estar ligado, né? Inclusive lá na cidade de San Fierro, que é aquela segunda cidadezinha, tem aquela ponte zona grandona vermelha, né? Embaixo da ponte, se você mergulhar, vocês vão encontrar lá a falha de San Andreas, né? Quem joga aí vai estar ligado. Eu tenho aqui a placa das Filipinas, que se encontra com a placa euroasiática. Eu tenho a placa australiana, que se encontra com a placa euroasiática. E por aí vai, ok? O que gera nesses movimentos aqui, por exemplo? O choque das placas filipinas com a euroasiática, o pessoal, gerou sabe quem? O Japão. Né? O Japão é um conjunto de ilhas formados pelo encontro de placas. A Indonésia, da mesma maneira. E nessas áreas é onde eu tenho a maior quantidade de vulcões e terremotos no mundo todo, porque é onde eu tenho a maior parte dos encontros e das bordas de placa. Lembrando que áreas de meio de placa, por exemplo, aqui na África, são áreas de estabilidade geológica. Não tem tanto atividade sísmica e não possuem vulcões, porque o vulcão tem que estar na borda da placa ou numa área de ponto quente, que pode ser no meio da placa, mas aí a dinâmica de formação é outra. Ok? Então, essas áreas onde concentram, né, onde concentra a maior parte da atividade vulcânica, sísmica e tectônica da Terra, a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área que eu vou desenhar ele aqui, porque o Eduardinho ele é o cara do desenho. Então vamos lá, quer ver? Deixa eu mudar a cor da tinta desse marca-texto aqui que eu quero. Eu quero fazer uma coisa bem bonitona. Ó, vou desenhar, hein? O Círculo de Fogo do Pacífico é toda essa faixa aqui, ó. Rapaz, não, pera aí. Que isso? Palmas, hein? Palmas. Que belo desenho, né? Espero que vocês estejam batendo palmas. Obrigado, obrigado, obrigado. Que desenho, hein? Pessoal, é toda essa faixa aqui. Obrigado. Valeu, valeu. É a área de maior atividade geológica, vamos falar assim, que a gente engloba tudo. Ou seja, é onde eu concentro praticamente 90% dos vulcões ativos do mundo, tá? Tem que ser os ativos, né? Que estão, vez ou outra, em atividade. Por exemplo, a gente tem vulcões, por exemplo, tem áreas aqui no Brasil que há 200 milhões de anos tinha vulcão. Mas hoje a gente nem consegue perceber mais, porque já foi erodido. Então, 90% do vulcanismo, dos terremotos e da movimentação de placa ocorre nesta faixa. Então, por isso que eu tenho muito terremoto no Chile, na Colômbia, no Japão, na Coreia do Sul, nas Filipinas, na Indonésia, na Nova Zelândia. E é nessas áreas que eu tenho também a maior quantidade de tsunami, que é gerada pelo terremoto no oceano. Eu tenho maior concentração de desastres, né? Vulcões em atividade. Aquele vulcão Krakatoa é um vulcão que está aqui, ó, na Indonésia, ó, nessa área que eu estou passando o mouse. Ok? Então é o Círculo de Fogo do Pacífico. Coisinha que é geralmente muito cobrado nos vestibulares, tá bom?